soldado e cavaleiro inglês, condottiero, capitão-geral de Florença, duque do Ducado de Spoleto. Quem era esse homem? Um homem apelidado pelos italianos de John Sharp devido à sua inteligência e astúcia. Um homem tão bem considerado pelos italianos que ele é retratado em um afresco pintado por Uccello no Duomo em Florença. Um homem tão honrado poderia realmente ser responsável por um dos piores massacres da Idade Média? Vamos voltar no tempo agora, para o século XIV e dar uma olhada no homem, o mercenário que ganhou o apelido de Filho de Baliol. Bem-vindo à loucura medieval. Cabo de Guerra. Aos 18 anos de Rockwood, Edward III iniciou a Guerra dos 100 Anos. O rei Carlos IV da França morreu sem herdeiros masculinos. A rainha Isabela, irmã de Charles, reivindicou o trono para seu filho Edward, que era seu sobrinho. Como esperado, a nobreza francesa, insatisfeita, rejeitou a ideia e entregou a coroa ao primo francês de Edward, Philip, conde de Valois. Então Rockwood foi para a França lutar como arqueiro de longo alcance pelo seu rei. Ele foi acompanhado por seu senhor e vizinho, John de Vere. Acredita-se que Rockwood serviu como arqueiro no grupo de guerra de Vere em sua primeira campanha à França em 1342. Levou anos de treinamento para dominar a habilidade. Os besteiros precisavam de um assistente e levavam até 1 minuto para recarregar após disparar. A frase se originou daqui. Contudo, os melhores arqueiros conseguiam disparar uma flecha a cada 5 segundos e tinham um alcance maior. Edward proibiu jogos desonestos na Inglaterra. Passatempos como futebol, rinha de galos e cricket foram deixados de lado para incentivar os súditos a adotarem o arco. A habilidade de Rock como arqueiro foi notada e, em 1346, na Batalha de Crécy, ele se tornou capitão em apenas 3 anos. A guerra era dominada por cavaleiros montados em cavalos caros e vestindo armaduras caras. As batalhas eram sobre cavalheirismo, e qualquer cavaleiro prisioneiro era bem tratado até ser devolvido ao inimigo mediante pagamento. Eduardo III revolucionou isso em Crécy, usando arqueiros de longo alcance para derrotar a nobreza francesa. Foi uma reviravolta chocante. Os franceses foram derrotados e seus cavaleiros altamente treinados perderam para arqueiros de baixa origem. Rockwood lutou sob De Vere em Crécy, na vanguarda de Eduardo, o príncipe negro de 16 anos. Ele comandou uma companhia de 150 arqueiros. Durante a peste negra na Europa, Rockwood sumiu dos registros históricos e da Guerra dos 100 Anos por uma década entre as batalhas de Crécy e Poitiers. Ele reaparece em 1356 em Poitiers, onde lutou ao lado do conde de Warwick, dividindo o comando. Os ingleses venceram e capturaram o rei francês João II. Presume-se que Rockwood foi nomeado cavaleiro em Poitiers pelo conde de Oxford. Má companhia. Durante a campanha, os ingleses usaram a política de terra arrasada contra os franceses, onde saíram para o campo e devastaram as cidades e vilas. Após a batalha, Rockwood ficou na França. Em 1360 firmou-se o Tratado de Bretigny. Rockwood considerava sua propriedade insuficiente para sustentar seu título e dignidade. O cronista francês Jean Froissart o descreveu como um cavaleiro pobre que não via vantagem em retornar para casa. O que um soldado deveria fazer consigo mesmo quando, por enquanto, havia paz entre a Inglaterra e a França? O cronista inglês Henry Knighton observou que, com a paz entre os reinos, os homens só tinham sustento se trabalhassem de fato. Ele disse, cito, "Esses homens fortes e guerreiros acostumados a encontrar coisas empreendedoras que viviam do que ganhavam na guerra, não tendo nada em tempo de paz, bem. Apesar do tratado de paz, as invasões continuaram, e grupos de soldados se uniram para saquear e pilhar pela França como um manuscrito medieval colocou, cito, eles atacam uma aldeia, um bate na cabeça de um camponês, outro atinge a esposa de um fazendeiro. E outros ateiam fogo a uma casa, roubando, predando os impotentes, queimando. Todos esses atos foram proibidos nos manuais de cavalaria. No entanto, era assim que funcionava. A guerra deveria ser vencida. A maior das 3 empresas de mercenários ingleses era a Great Company, posteriormente conhecida como White Company. Em dezembro de 1360,
um exército de 1.200 homens chegou à província no sudoeste da França e em Avignon. Desde 1309, a corte papal residia em Avignon para evitar a violência de Roma, que estava em meio a uma guerra civil. Onde quer que o papa fosse, o dinheiro o seguia e todos queriam uma parte. A Companhia Branca, agora uma gangue de bandidos inflada a um exército de pesadelo em grande escala, era comandada por ninguém menos que Sir John Hawkwood. Suas tropas eram vis e cruéis. Eles eram conhecidos por estuprar, assassinar e desmembrar seus inimigos. Até a fé de Hawkwood foi questionada, pois ele e seus homens saqueavam mosteiros e lugares sagrados. Nada era proibido. Mudanças. Em dezembro de 1360, Hawkwood e seu grupo bloquearam a rua Ponsonne, perto de Avignon, por 3 meses, capturando clérigos, comerciantes e viajantes, interrompendo o abastecimento do Papa Inocente. O Papa tentou interceder, mas Hawkwood e seus homens mantiveram um cerco ao forte, levando o Papa a excomungar os homens. No início de 1361, um acordo foi feito em que o Papa subornou mercenários para saírem e viajarem pelos Pirineus na Espanha e pelos Alpes na Itália para lutarem por ele. Então a companhia se dividiu e Hawkwood, contratado pelo Marquês de Montferrat, partiu com seu grupo para o outro lado dos Alpes, onde recebeu o título de condottiero como líder militar italiano. A Itália do século XIV era o país mais próspero da Europa, mas estava dividida em pequenas cidades-estados que estavam quase sempre em guerra umas com as outras. O Papa buscava equilibrar o controle de seus ativos na Itália e evitar a dominância excessiva de qualquer estado. Era o cenário perfeito para exércitos mercenários, como o comandado por Hawkwood, prosperarem. Eles eram contratados por todos os lados, mudando de lealdade livremente se o dinheiro fosse bom, extorquindo resgates enormes e se comportando com grande barbaridade. Depois de atacar o Conde de Savoia, a companhia se uniu a Montferrat para combater a nobre família Visconti de Milão. Quando a campanha estagnou, Hawkwood passou a servir Pisa na luta contra os florentinos. Hawkwood, com quase 40 anos, assumiu o comando do exército Pisa em 1364. Apesar da derrota na Batalha de Cassina, suas estratégias o destacaram como um grande tático militar. Durante os 30 anos seguintes, suas lealdades mudaram com uma regularidade confusa. Ele lutou a favor e contra Milão, Florença, Pisa, Siena, Perugia e o Papa, dependendo de quem estava pagando mais dinheiro e oferecendo os melhores incentivos. Hawkwood tornou-se tão influente que ajudou a organizar o casamento do filho de Edward III, o Duque de Clarence, com Violante Visconti, filha do Duque de Milão. Aos 57 anos, graças à sua boa reputação, ele se casou com Doninia Visconti, a jovem sobrinha de 17 anos do Duque. O casal teve 4 filhos. Em Rubiera, Hawkwood lutou contra o Papa e obteve uma grande vitória ao flanquear e manobrar uma força inimiga muito maior. A grande incursão na Toscana levou a outra ascensão de carreira, fama e riqueza. Matando em nome. Em 1375, na Guerra dos 8 Santos, Hawkwood e sua companhia lutaram por Papa Gregório XI contra uma coalizão de Florença, Milão e Sina. Os florentinos incitaram rebeliões em cidades importantes dos estados papais e Hawkwood e seus mercenários foram enviados para suprimi-las. O Papa, irritado, enviou o cardeal Roberts para punir a cidade rebelde de Sicina como exemplo. Apesar de Roberts jurar leniência caso abrissem os portões, ele quebrou a promessa e ordenou que mercenários bretões e a Companhia Branca matassem indiscriminadamente os cidadãos. Hawkwood e seus homens estavam lá no massacre em Sussana, onde centenas foram massacrados ao longo de 3 dias e noites, com relatos de crianças arrancadas dos braços de suas mães e fatiadas na frente delas, e que Susana foi consumida por dentro e por fora. Os relatos são conflitantes quanto a se Hawkwood concordava com tal massacre horrível. No entanto, ele participou da destruição da cidade. No ano seguinte, o cardeal foi eleito Papa, ironicamente recebendo o nome de Clemente. Após isso, Hawkwood deixou o serviço papal para trabalhar com Florença, Milão e aliados. Em 1385,
Rockwood tinha mais de 60 anos e era oficialmente um cidadão florentino, onde lutou na Batalha de Castiliano e garantiu sua maior vitória e uma das maiores proezas militares da época quando lutou por Pádua contra Verona. Sua última grande campanha militar foi em 1392, quando ele tinha quase 70 anos. Por quem os sinos dobram. Rockwood viveu até os 70 anos e faleceu em sua residência em Florença na madrugada de 18 de março de 1394. Seu funeral foi um evento elaborado e ele teve a grande honra de ser enterrado no Duomo. 3 bandeiras com os brasões de Florença foram fornecidas pelos pais da cidade, e sua brigada enviou 14 cavalos de guerra ricamente ornamentados, com a bandeira pessoal, espada, escudo e capacete do inglês. Um mural foi encomendado em sua honra que permanece na catedral. Há também um memorial na igreja do século XIV de São Pedro em seu local de nascimento, Sibyl Hedingham. Segundo uma história, Rockwood estava passeando em sua propriedade em Monticchio quando encontrou 2 monges franciscanos. "Que Deus lhe conceda paz", cumprimentou um dos monges. "E que Deus leve todas as suas esmolas", respondeu Rockwood. Os monges ficaram chocados com a resposta do cavaleiro e perguntaram: "Por que você fala conosco dessa maneira?" Rockwood respondeu: "Vocês não sabem que eu vivo pela guerra e a paz me destruiria? Assim como eu vivo pela guerra, vocês vivem de esmolas." Durante sua carreira, Rockwood era comumente pago em florins de ouro. Ele serviu como capitão por 30 anos e, nesse tempo, seus ganhos variaram de 6.000 a 80.000 florins por ano. Um talentoso artesão de Florença ganhava em torno de 30 florins por ano. É ainda mais surpreendente quando você leva em consideração que, no meio do século XIV, um florim valia cerca de 21 libras ou 28 dólares hoje. O negócio de mercenários medievais certamente era lucrativo. Obrigado por assistir a este episódio de Loucura Medieval. Inscreva-se se ainda não o fez. Te vejo na próxima semana para mais um vídeo. Até lá, desejo a todos uma ótima semana. Saúde!